Todos os seres vivos e todas as pessoas, claro, já passaram por experiências de dor e por experiências de prazer. E apesar da dor e do prazer serem absolutamente necessários para nós tomarmos decisões, parece que nós lidamos um bocadinho mal com isso, principalmente com a dor, claro, principalmente com o sofrimento. Há uma diferença entre dor física e dor emocional, e prazer físico e prazer emocional. Mas tanto uma coisa como outra, tanto as experiências físicas como emocionais, funcionam com o mesmo objetivo e funcionam com base nestas percepções de dor e de prazer. O prazer que nós temos físico, ou a dor física, tem por objetivo ajudar-nos a tomar decisões. Mas estão sempre certos? Não, nós sabemos que não. Nós sabemos que cometem certos erros que a nossa parte consciente, ou a nossa parte racional, como quiserem chamar, consegue detectar. Todos nós sabemos o que é sentir-nos vontade de comer uma coisa que nos dá muito prazer, que é muito saborosa, mas nós racionalmente pensamos, bom, eu não preciso, isto poderá fazer-me mal, poderão vir daqui consequências negativas para o meu corpo, para a minha saúde, então conseguimos impedir esse impulso. Também sabemos que há coisas que nos causam dor física, que nos fazem sofrer, que nos causam desconforto, e no entanto nós também conscientemente sabemos que é um desconforto necessário, como fazer atividade física, por exemplo, ou uma outra coisa qualquer, ou toda a gente sabe, tem essa experiência de acordar de manhã e seria muito melhor, traria mais prazer ficarmos na cama, na preguiça mais um bocadinho, e custa tanto levantarmos, e o frio da manhã, e tudo isso, mas a nossa parte consciente e racional faz-nos passar por esse esforço, por esse desconforto, porque nós sabemos que daí virão coisas positivas que nós vamos escolher no futuro. Portanto, há esse sentido de responsabilidade que está no nosso consciente, que nos faz supervisionar estes impulsos pela procura do prazer ou pela fuga da dor. Portanto, mesmo no prazer físico, no prazer e na dor física, nós sabemos que nem sempre estas percepções mais primitivas, mais primárias, da nossa mente mais primitiva, estão sempre certas. Mas ainda assim, no corpo, quando estamos a falar do corpo, estamos a falar de coisas apesar de tudo simples, ou seja, quando nós estamos a ter um prazer físico, significa que alguma coisa está a acontecer agora, que a nossa mente interpreta como sendo boa, como sendo positiva, apesar de ser subjetiva, e como ainda agora disse, poderemos depois fazer uma leitura diferente conscientemente. Mas é uma coisa que está a acontecer agora, da mesma maneira que quando nós temos uma dor física, significa que há alguma coisa negativa para o corpo, de acordo com a interpretação da nossa mente, alguma coisa negativa está a acontecer agora. E por isso aqui não há assim muito erro. Estamos a ler o que está a acontecer agora, um acontecimento que está a acontecer, a tomar lugar no momento presente. E o que é que se passa então? Qual é que é a grande diferença para a dor emocional e para a dor física? E quase todas as pessoas vivem uma percepção muito frequente de estarem a sentir emoções que causam sofrimento, que causam dor e que são completamente desajustadas da realidade e que são injustificáveis. Toda a gente tem essa experiência com muita frequência. Que seja tristeza, seja raiva, seja medo, seja irritabilidade, todas essas experiências são, em grande parte das situações, injustificadas e até nos inibem de estarmos lúcidos para tomar as melhores decisões e para termos o comportamento que nós gostaríamos de ter. Qual é que é então aqui a grande diferença? A grande diferença que é importante todos nós percebermos é que o nosso sistema emocional está associado a uma parte da mente que tenta prever o futuro. Enquanto que a dor e o prazer físico é uma leitura imediata, instantânea do que está a acontecer agora, apesar de ser também subjetiva, como disse, as emoções estão associadas a essa parte da mente que evoluiu depois, que tenta prever o futuro. E prever o futuro é uma coisa boa, positiva, de onde nós podemos recolher grandes vantagens. Na vida da selva, nós conseguimos prever, basta com um segundo de antecedência, seja predador ou seja presa. Se nós conseguirmos prever o que irá acontecer no próximo instante, isso pode nos salvar a vida. Mas, na realidade, é impossível nós prevermos o futuro. O futuro é impossível de prever. Porque existem sempre infinitas possibilidades. Claro que há coisas que se repetem
e há coisas que se repetem muitas vezes, ou algumas coisas repetem-se algumas vezes, mas com 100% de certeza é completamente impossível nós prevermos o futuro. Então o que é que nós fazemos para tentar prever o futuro? Para projetar o que poderá acontecer no futuro? Fazemos um cálculo de probabilidades. E todos os cálculos de probabilidades fazem sempre com o uso da memória que nós temos. É como os algoritmos, nós vemos as rotinas que são criadas, aquilo que mais frequentemente acontece, tentamos ler padrões e ler ciclos, e com isso nós vamos tentar adivinhar o futuro. E nós temos uma parte da nossa mente que é inconsciente, que faz isso de forma muito rápida, nós não temos acesso consciente a esse processamento muito rápido de informação, mas nós temos essa função. E ela é até bastante boa a tentar fazer previsões, mas o facto de ser bastante boa não significa que não cometa erros, porque quando nós estamos a fazer uma leitura do que está a acontecer agora, há uma margem de erro mínima, e que sempre que nós passamos para um sistema que tenta adivinhar o que vai acontecer no futuro, nós aumentamos enormemente a probabilidade de cometer erros. E é por isso que o nosso sistema emocional comete tantos erros, e comete muito mais erros do que as nossas percepções físicas, do que aquilo que nós sentimos físicos, do que o prazer e a dor física. Porque nós, quando temos uma emoção, o que está a acontecer é que a nossa mente está a prever alguma coisa que poderá vir a acontecer. Se a nossa mente estiver a prever, ou no seu cálculo de probabilidades, estiver a calcular que o que mais provavelmente irá acontecer é uma coisa boa para nós, vai criar uma emoção positiva. Se calcular que irá acontecer ou poderá acontecer uma coisa má, vai criar uma emoção negativa. E toda a gente tem isto por experiência. Todos nós sabemos o que é ter uma experiência de medo qualquer. Por exemplo, há pessoas que têm medo de cães, veem um cão e têm uma reação de medo. Não está a acontecer nada ainda. O corpo não está a ser atacado. Mas a mente cria uma emoção de medo. Para quê? Porque se cria uma emoção de medo, que é uma emoção que causa dor, causa sofrimento, é para motivar o afastamento do cão, porque a mente calcula que no futuro, pode ser um futuro muito próximo, muito em breve, poderá acontecer alguma coisa má para o corpo. O cão pode atacar. Se uma pessoa calcular, se a mente de uma certa pessoa calcular que aquilo que poderá acontecer é uma coisa neutra, inócua, então já não vai ter uma reação de medo. Se uma pessoa tem uma fobia qualquer, ou tem um ataque de pânico, é porque em alguma parte da sua mente, desta mente que calcula, tenta prever o futuro, está a prever que poderá acontecer alguma coisa má, alguma coisa que cause dano físico ou que coloque a vida em risco. E então há essa reação emocional. Não está ainda nada a acontecer. Portanto, seja para as emoções positivas ou seja para as emoções que nós chamamos de negativas, este sistema emocional está sempre associado a esta tentativa de prever. E tentar prever o futuro, como eu disse, envolve muitos erros. E todos nós sabemos, todos nós temos por experiência, que grande parte das nossas emoções, a nossa mente tenta sempre fazer o melhor, tenta sempre fazer uma boa previsão, mas nós sabemos quantas vezes é que nós temos medo de coisas que nós sabemos racionalmente que não há justificação nenhuma para ter medo. Pelo contrário, como ainda agora disse, impede-nos de sermos capazes de fazer as coisas que nós queremos fazer, de fazer bem, de forma lúcida, pensada e ponderada. Todos nós sabemos o que é termos algum tipo de irritabilidade ou raiva, que nós sabemos que é injustificada. Naquela situação não se justifica, mas a nossa mente calcula que aquilo que está a acontecer poderá criar um dano muito grande. E é por causa disso, por causa destes cálculos, que as nossas emoções negativas podem ser mais ou menos intensas. Quando há alguma pessoa, é evidente que as pessoas não têm consciência deste processo. E apesar de não terem consciência disso, quando uma pessoa tem uma reação emocional negativa, intensamente negativa, se essa intensidade grande está a acontecer, é porque na realidade, na sua mente, existe a percepção, a crença, através do resultado desse cálculo, de que alguma coisa muito má poderá acontecer. Se a mente prever, calcular que poderá acontecer uma coisa muito má, intensamente má, a pessoa vai ter uma reação emocional intensa. Se for uma coisa que se poderá acontecer alguma coisa má, mas medianamente má, a reação emocional vai ser mediana.
Se for uma coisa quase inócua, poderá haver algum tipo de reação emocional negativa, mas muito ligeira. E se for uma coisa neutra, não há nenhum tipo de reação emocional. E quando começa a passar para o positivo, se for um pouco positiva, há uma emoção positiva ligeira, e por aí adiante, até uma coisa que nós podemos prever que venha a trazer resultados muito intensamente positivos, e então a reação emocional positiva, de alegria, de felicidade, torna-se muito intensa também. Mas, então, como disse, estas reações são subjetivas. Estas reações emocionais que nascem de calcular o futuro são subjetivas. Porquê? Como é que nós calculamos o futuro? Como é que nós tentamos prever o que vai acontecer a seguir? É sempre com base nas nossas memórias. E nós, por isso, todas as reações emocionais que nós temos, repito, todas as reações emocionais que nós temos são sempre baseadas nas nossas memórias. São sempre reações subjetivas. São sempre condicionadas, sempre condicionadas pelo nosso passado. Não existem reações emocionais que sejam resultado de uma leitura, de uma percepção direta da realidade, de uma leitura absolutamente rigorosa daquilo que está a acontecer. As nossas reações emocionais nascem sempre de uma certa previsão do que vai acontecer no futuro e está sempre, repito, condicionada pelas memórias que nós temos. E por isso, pessoas com memórias diferentes têm reações emocionais diferentes à mesma coisa. Então, como é que nós somos capazes de nos descondicionarmos das nossas memórias passadas? Porque, pelo facto de nós termos tido certas experiências negativas no passado, isso, em rigor, não significa que as nossas experiências do futuro venham a ser negativas outra vez, porque o futuro nós podemos construí-lo. O futuro é um espaço em aberto de infinitas possibilidades. Não temos que estar sempre a repetir as mesmas coisas. Como é que nós podemos fazer para que as memórias passadas nos estejam sempre a fazer reagir emocionalmente de uma certa maneira que causa sofrimento e depois um comportamento que é desnecessário e é desajustado da realidade? Nos impede, então, de construir as experiências que nós queremos construir. Esta resposta é muito simples, porque a natureza já nos deu resposta para isso. Porque a seguir a essa parte emocional que nós temos, nós desenvolvemos a parte da consciência. Nós temos consciência em nós. E o que é que a consciência nos permite fazer? A consciência permite-nos fazer uma leitura com muito mais rigor daquilo que está acontecendo no momento presente. A consciência é o que nos permite estarmos atentos, termos uma capacidade aumentada de recolher informação, estímulos relacionados com o que está a acontecer no momento presente, para que podemos escolher reagir, responder de uma forma muito mais adequada e com muito menor probabilidade de erro. Quando nós calculamos o futuro com base nas memórias passadas, a probabilidade de cometer erros é enorme. É enorme. Mas quando nós estamos mais atentos, quando nós aumentamos a nossa concentração, a nossa atenção em relação ao que está a acontecer no momento presente, quando nós recolhemos mais dados em relação ao que está a acontecer no momento presente, então aí nós diminuímos muito a probabilidade de cometer erro. A probabilidade de cometer erro existe sempre. Sempre. Nós não podemos imaginar um cenário em que não há nunca nenhum tipo de probabilidade de vir a cometer um erro. Portanto, essa margem de erro existe sempre, em qualquer escolha que a gente faça, em qualquer situação, em qualquer contexto, há sempre uma margem de erro possível. E então, nós seres humanos temos essa capacidade que nem todos nós usamos, nem todas as pessoas a usam, porque nem todas as pessoas têm a sua consciência desenvolvida ao mesmo nível. Apesar de nós termos essa capacidade, a verdade é que a grande maioria das pessoas, na grande maioria das situações, acaba por tomar decisões baseadas em reflexos emocionais. Apesar da sua consciência observar, apesar das pessoas conscientemente saberem, serem capazes de identificar que essas reações não foram corretas, não foram adequadas, a verdade é que quem decide como é que as pessoas se comportam, quem é que decide que escolhas é que as pessoas fazem, se avançam, se recuam, continua a ser, na maioria das pessoas, essas reações emocionais e não aquilo que as pessoas conscientemente, racionalmente entendem que é de facto o melhor para cada situação.
Portanto, a única solução é esta. Toda a gente tem que entender que a natureza, a inteligência da natureza, já nos mostrou, já colocou diante de nós a solução para estes condicionamentos. Já nos ofereceu as ferramentas para nós transcendermos esses condicionamentos, seja da dor física, do prazer físico, seja da dor emocional ou do prazer emocional. Nós já temos a consciência em nós. Essa capacidade para nós evoluirmos para esse patamar da consciência já existe, a porta já está aberta, é uma dimensão, é um piso, se quiserem, é um patamar evolutivo que já está em nós, basta nós entrarmos nele e vivermos nesse patamar evolutivo. Portanto, e isto faz apenas parte da educação, do treino, como nós treinamos uma criança a ler ou fazer qualquer outra coisa, nós temos que nos educar a todos nós a sermos capazes de usar cada vez mais a consciência e estarmos cada vez mais nesse patamar de consciência desperta, que, repito, lê com maior profundidade, com maior rigor e com menor margem de erro aquilo que está a acontecer, em vez de sistematicamente utilizarmos uma inteligência que é útil, mas é muito antiga, comete muitos erros, porque a nossa parte emocional, esse nosso sistema emocional que tenta prever o futuro, funciona com base numa quantidade muito limitada de estímulos que nós recolhemos do meio ambiente. Recolhe porque quer funcionar de forma muito rápida e por isso recolhe uma quantidade ínfima de informação daquilo que está acontecendo no momento presente, para com isso criar uma certa percepção, uma certa ilusão de totalidade, de completude daquilo que está a acontecer e para nos fazer reagir rapidamente de uma maneira qualquer. Esses sistemas cometem muitos erros, a consciência comete menos erros, ninguém fica à espera de deixar de cometer erros, mas essa é a solução. Essa é a grande descoberta que os grandes sábios da antiguidade já fizeram há milhares de anos, porque o ser humano já tem acesso a este patamar evolutivo, usar a consciência, despertar a consciência há muito tempo, e assim que os seres humanos ascenderam a essa possibilidade, começaram a descobrir, a criar metodologias para nós desenvolvermos mais e mais esse nível em nós e para nós começarmos a atuar mais e mais a partir desse patamar evolutivo. E foi a partir desse momento da história evolutiva que começou a surgir o pensamento mais complexo, começou a surgir a filosofia, a espiritualidade. Foi quando nós começámos a descobrir que podíamos transcender a nossa animalidade, transcender esses impulsos, esses reflexos do inconsciente que nos causam tanto sofrimento. Portanto, repito, para sumarizar, a única forma de nós podermos transcender esse sofrimento emocional que é tão frequente e acontece tantas vezes, que comete tantos erros de percepção, é nós desenvolvermos, despertarmos a nossa consciência para começarmos a atuar mais e mais a partir da nossa consciência, do nosso lado mais presente, mais lúcido, mais inteligente e que diminui enormemente o sofrimento. Como disse, há sempre probabilidade de cometer erros, haverá sempre dor, haverá sempre sofrimento, ninguém pode aspirar a uma vida de uma ausência absoluta de qualquer tipo de desconforto, mas a única coisa que nós temos que fazer na nossa evolução é ir diminuindo a probabilidade de vir a sofrer. É a única coisa que nós podemos fazer. Da mesma maneira que nós não podemos garantir nunca não vir a adoecer no futuro, mas nós hoje temos conhecimento suficiente que nos permite saber que com certos tipos de alimentação, por exemplo, ou certos tipos de estilo de vida, nós diminuímos muito a probabilidade de vir a ter doenças. Garante que nós não iremos ter nenhuma doença de certeza absoluta? Não, isso não é possível. Nós não conseguimos prever o futuro com exatidão, só podemos aumentar ou baixar as probabilidades daquilo que possa vir a acontecer no futuro, e isso depende de nós. Portanto, já toda a gente sabe que é a meditação, que é a prática, a ciência por excelência, é a metodologia correta, a única que eu conheço que foi desenhada, desenvolvida para despertar a consciência e melhorar radicalmente
drasticamente a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a qualidade da nossa vida. E termino assim com esta mensagem. Espero que tenha sido útil este conhecimento e convido toda a gente a começar a praticar meditação o mais rapidamente possível. Gosta do vídeo, partilha, reflete um pouco sobre tudo isto e podes enviar qualquer tipo de feedback ou qualquer dúvida que tenhas e queiras colocar. Obrigado, até à próxima.